que é isso? Então, cornoterino. Né? O que a gente está vendo que ele tem de alterado? Tamanho. Aumentado de tamanho. O que mais? Os vasos. Vasos hiperemiados. E aqui, a parede? Espessa. Isso. Então tá, vamos ver os... É de vaca? De cão. Nossa, canino. Cadê? Roberto, para de fazer comentário no vídeo. Depois na hora de estudar a gente fica rindo. É, professor, de hiperemia. Tem hiperemia o que aqui? Ativo? Tá? E por que tá mais escuro esses vasos? Como que é o nome dela? Porque são oxigenados. Não, se é hiperemia ativo, o sangue tá oxigenado. Por que Como ficou que é o nome? escuro? Por causa do Por causa formol. Formol, como é que chama isso? Limitação por Hematina. hematina. Alimentação por hematina. Então já temos aí 2 diagnósticos. Pô, como que é o nome do vaso que irriga o útero mesmo? Artéria ovárica e artéria uterina. Como que chama? Ovárica e uterina. Agora vamos para o diagnóstico novo. O que vocês acham que está acumulando aqui dentro mesmo? Antigamente era o que esse pulso? A gente chamava de quê? De necrose purulenta, não era? E agora? Vai ser uma reação inflamatória, o quê? Crônica ou aguda? Crônica. Pus tem crônica ou é aguda? Tá agudo? Agudo. Então, reação inflamatória aguda. O pus é um tipo de quê? Vocês acham? Então, é exudativa. O quê? Não. Porque ela faz essa resposta na tentativa de conter o pus agudo. Aguda, exudativa, o quê? O que está predominante de exudato aqui? Pus, então é purulenta. Então, os 3 diagnósticos: hiperemia ativa, pigmentação por hematina e a Necrose purulenta. reação inflamatória. Isso aqui, ó. O que é isso aqui? Curva. De que espécie? De cão. Os dois têm a mesma coisa. Ó, o mesmo diagnóstico. O que tem de diferente? Coloração. O que tem a cor? Tá esbranquiçado. Ó, não tá amarelo aqui. Tá meio baixo. Isso é tudo ponto de inflamação. Aqui tá amarelo. Aqui tá amarelo. Aonde tá amarelo tem ausência de crepitação. O que é crepitação? Presença de ar, não é? O deslocamento do ar dentro do pulmão. Ausência. Sinal que tem o quê? Que tá normal, ausência de crepitação no pulmão? Não. Sinal que o quê? Que alguma coisa tá preenchendo o local que tinha que ter o quê? Ar. Né? Então tá. E a pleura, como é que tá? Transparente, é normal? Não. Tá É. branquinha. Transparente. Não, isso é verdade. Quando ela Tem está que- esbranquiçada é que ela sinal de... tem alteração. Verdade. O que vocês acham que é esse negócio amarelo que tá acumulando aqui? Gordura. Não, é ponto de inflamação, não é? Pus. Então, o que é o diagnóstico? Não, eu não vim segunda-feira. É. Tem alguma coisa... Você eu até perdoo. o resto Então, mas tem alguma coisa, quando a inflamação que não é pus? Tem, várias. Você vai ver que eu vou porrada. Tem. Qual que é o diagnóstico? Inflamatória. Aguda, exudativa, purulenta. Mesma coisa. É, Só um diagnóstico. só. É, deixa eu só. É aguda. Aguda exudativa Vocês estão purulenta. caladinhos, tudo é medalhando. Acho que é vontade de acabar a aula aqui logo e voltar Mas a vai estudar. acabar logo. Nossa senhora! Eu tô falando. Ih! Não, eu não tô preocupado com isso não. Tô falando de todo mundo que tá, ué. É só eu Não não. gostei. Ué. Ah, Fale. então eu fico da aula. Nossa, mas que nó, hein? É, faz parte. O que é isso aqui, ó, na minha mão? Morrinho. Rim, de que espécie? Canino? De canino, porque canino é unipiramidal, não é? Então tá.
que vocês estão vendo nesse rim? Tá escuro, não é? E com umas pontinhas amarelas, não é? No meio do escuro. Tá? Esse Isso não é escuro é... Calma aí, calma. Contando a história pelas metades. E isso aqui, o que é isso aqui, ó? Eu não tô enxergando. Bexiga. Bexiga tá aqui, ó. Opa. Que glândula? Ah, porque... É, mas não é, vai ter um nome, como é que chama? Na verdade não é ela. Não. Como é que chama que passa? Ó, a uretra tá aqui. Como é que chama? Essa glândula que envolve a uretra. Próstata. Só que a próstata tá aqui. Isso aqui é o quê? Ó, vou abrir. O que é isso? Isso é um abscesso. O que é um abscesso? Uma cavidade nova que se forma e é preenchida por quê? Pus. Não é? Então aqui, ó, onde eu abri, que vocês estão enxergando que não tem mais nada, tava cheinho de pus. Não tem grandinho, hein? Muito. Vocês viram isso aqui? Vocês já lembram de ter visto isso em anatomia? Não. Então isso aqui se formou e formou um abscesso, tá? Esse abscesso estava cheio de pus. Se tem pus, tem que tipo de agente? Bactéria. Então essa bactéria foi ascendente. A bexiga está aqui. Subiu para a bexiga, veio por quem? E chegou lá no rim. Então essa região que vocês estão vendo mais escura é região de hemorragia. E cada pontinho desse é um pontinho de pus. Tá? Então, se a gente fosse falar clinicamente, esse animal tinha um abscesso prostático, então ele tinha uma prostatite, porque tudo que termina em ite, geralmente é inflamação, tendinite, mialgite, linfadenite, geralmente vai... Hã? Laringite, parotidite, que a cachumba é um tipo de parotidite, isso tudo é processo inflamatório, tá? Existem exceções, mas tem, tá? Então aqui ele tinha uma prostatite, né? Celulite também é. E aqui ele tinha uma glomerulonefrite. Os glomérulos dos nervos. Tá? Glomerulonefrite. Tudo junto? Tudo junto. Tudo junto? É. Igual você falou que é pontinho de pus. Tem um nome ou não? Pontinho de pus. Só. Você vai falar igual regiões... se fosse de hemorragia, era hemorragia petequiana. Não, aqui você vai falar regiões pontiformes com material purulento. Aí você fala mais bonito, tá? Mas qual que é o diagnóstico no nosso processo inflamatório? Qual é? Reação. Se tem pus, agudo o quê? Purulenta, com formação de abscesso. Por favor, abscesso com ABS. Abscesso, ABSC. Tá? Purulenta com formação de abscesso. Peraí. Oi. ABSCESSO. Reação inflamatória aguda, exudativa, purulenta também? Purulento com formação. De abscesso. Entendeu? Como escreve? Reação inflamatória aguda? Exudativa, purulenta com formação de abscesso. Pulmão. E esse, quem é? Pulmão. De que espécie? Como é que tá a pleura? Transparente, você tá enxergando? Agora eu vi. De lado, De lá, acho que a é. luz estava me ajudando. Eu perdoo. O que ele tem de diferente? Não, as partes enegrecidas. Essas partes enegrecidas a gente pode pensar que aconteceu o quê? Hemorragia? Uma hemorragia. Então tá, primeiro diagnóstico. Por que tá mais escuro? Por causa de contato com o pulmão? Por causa da hematina. Então, 2 diagnósticos. Mas agora, essa hemorragia vai ter um outro nome. Porque essa hemorragia, quando o sangue sai da parede, sai de dentro do vaso e cai no tecido, ele também é um corpo estranho. Então, ele também é reconhecido e vai ter um processo inflamatório. Como é que chama isso?
Vai, mas tem um nome essa inflamação. Do mesmo jeito que a gente tem a purulenta, a gente vai ter outra. Qual que é essa? Aqui. Reação inflamatória o quê? Aguda ou crônica? A hemorragia é aguda ou crônica? Hemorragia aguda? Aguda, não é? Então é uma reação inflamatória aguda. Ela vai ser produtiva, alterativa ou exudativa? Exudativa. Está produzindo um tipo de exudato. Não é o pus, mas é outro exudato. Qual exudato é esse? Como é que chama então? Hemorrágico. Tá? Reação inflamatória aguda exudativa, hemorrágica. Dúvidas por enquanto? Tudo lindo? Tudo ok. Reação inflamatória aguda exudativa, hemorrágica. Esse aí vai ter hiperemia, a pigmentação pela... Vai ter hemorragia, pigmentação por hematina. Não tem a hemorragia não tem nada a ver, a hiperemia não é causa... Isso. O que é isso? De que espécie? Bovino? Bovino. O que ele está diferente? Como é que chama aqui? Não é pleura. Como é que chama no baço? Cápsula. Vocês acham que esse baço está maior, menor ou normal? Depende, ué. Depende Bovino da tamanho que era do isso? bicho, ué. Às vezes era um anão. Pra mim ele tá maior. Aumentado de tamanho, então? Tá. Mas dá pra saber, não dá? Pela Tá. Porque textura. se ele tivesse aumentar. menor, Ele tá ele aí, estava tipo- enrugado. Tá? E aqui, ó, ele tá maior. Tem as regiões que ele tá hiperplástico. O que ele tem de diferente? O que vocês estão enxergando? A cápsula descansada. A cápsula está esbranquiçada. Todo mundo enxergou isso? Então tá. Só que prestem atenção nisso. Ó, vocês estão vendo aqui? Aqui tem cápsula, não tem? Isso aqui que eu tô puxando, ó, a cápsula tá lá embaixo. Então o que eu tô tirando aqui não é a cápsula. É alguma coisa que tá chegando e tá acumulando aqui em cima. O que é isso? Não entendi. Ó, vou mostrar. Ui! Você tá vendo que tem alguma coisa aqui em cima que tá Sim. deixando a cápsula esbranquiçada, concorda? Quando eu puxo, você fala assim, ah, isso é a cápsula. Não é, porque ó, na hora que eu tô puxando, a cápsula tá ficando aqui embaixo, ó. Isso aqui é alguma outra coisa, concorda comigo? Se a cápsula fica, não pode ser ela que tá saindo. O que será isso? Colágeno. Colágeno. Não, quase. O que é isso? Colágeno. Se fosse colágeno, a gente ia tirar a cápsula junto, porque o colágeno ele fica entremeado ao tecido do órgão. Tá? Aqui ele está sobrepondo. Fibrina. Isso é fibrina. Tá? Então, isso aqui ó, que eu puxo é a fibrina que veio e se acumulou tanto desse lado, você está entendendo aí, tá? Tanto quanto desse. Laura, chega aqui, ué. Isso daí você está enxergando? Ai. Acúmulo de fibrina, então? De fibrina. Qual que é o diagnóstico aqui então? Reação inflamatória aguda ou crônica? Crônica? Eu falei que fibrina é característica de que tipo de processo inflamatório? Não sei. Aguda. É, então é. Então é uma... É, não compareceu isso. É, fala sério. Então isso aqui é uma reação inflamatória aguda o quê? Tem alterativa, produtiva e exudativa. Alternativa. Está alterando o órgão? A arquitetura? Não. Então é o quê? Exudativa. Produtiva é quando você produz, o órgão aumenta ou diminui de tamanho. Mas ainda está aumentado? Isso é o exudato. Exudativa fibrinosa. Professora, explica a diferença do exudato com as outras categorias. Ó, a alterativa, você altera o órgão. Então, se você tem, por exemplo, uma úlcera, você não alterou, está faltando um pedaço ali, então você alterou a arquitetura. Então, você alterativa alguma coisa. Atrofiar um órgão também é alterativo. Atrofia, aí ela é produtiva.
Porque produziu o quê? Ou o aumento ou a diminuição daquele órgão. Entendeu? A reação inflamatória produziu alguma reação de alteração de tamanho. Tá? Então aqui é reação inflamatória aguda, o quê? Exudativa, fibrinosa. Então tá. Então vamos para esse aqui agora. O que é isso aqui? Um pulmão. Tá? Isso aqui é de um bovino, bem pequenininho. Tá, fez aí. Ó, tem ele, tem o pulmão. O que é isso aqui? Diafragma e isso aqui. Baço. Ó, o baço tá igualzinho o outro. Ó, eu tiro, a cápsula fica embaixo. O que é isso? Fibrina. Fibrina. Olha lá no diafragma, a mesma coisa. Ó, chegam mais perto para vocês conseguirem enxergar. Ó, tá vendo aqui que tem um material marrom se depositando aqui, ó, que sai? Viu que sai um pedacinho aqui? Isso também é fibrina. Aline, o que leva essa produção de fibrina? É reação aguda, geralmente tem um acúmulo de fibrina. Qual que é a gravidade dessa fibrina? Que ela começa a causar aderência. Porque, pensa, começou a grudar aqui, aí o pulmão gruda aqui. Então, a capacidade de expandir dificulta. Há um problema da fibrina. Vai formando tipo um véu aqui. Fibrina? Então, o fibrinogênio é formado por quem? Não sei. A fibrina vem do fibrinogênio. O fibrogênio é proteína, não é? Fibroblasto. Não. Ela tá riçada lá, pra ver isso aí, ó, você falando. Não sei, não lembro não, mas eu sei que o fibrinogênio que desencadeia a fibrina, proteína. Isso é proteína, vocês não perguntam bioquímica que vocês forçam a amizade. Tá? Hã? Não força, não, gente. Não força amizade. Escureceu o cabelo, mas eu ainda tenho a alma loira. Então aqui, no baço e no diafragma, a gente tem reação exudativa fibrinosa. O nome inteiro, tá? Eu só tô resumindo. Embaixo no diafragma. Tá? Exudativa fibrinosa. Agora, o pulmão. Então, vamos lá. O que esse pulmão tem de diferente? Uma cor bem esquisita. Ele parece que tá menor, não parece? Tá bem boca. Parece que ele foi maior e murchou, né? E o que mais? Tem uma coisa que tá chamando a atenção. Que ele tem. Além que ele tá enrugado? Não, mas não é isso que eu quero. A pleura dele aqui do lado. Eu tá perguntei branco, do de outro tá pleura branco. em todos os pulmões. Como é que tá essa pleura? Aqui tá mais esquisito dali. Mas tá esbranquiçada, É. não é? Então vamos lá. Geralmente, se tá esbranquiçada é porque tem alguma coisa acumulando em cima dela, teoricamente nela, não necessariamente em cima. Então, ó, fibrina na hora que eu puxo não sai e a cápsula fica. Uhum. Ó, aqui eu tô puxando, tá ficando pleura. Aparentemente não. Não. Então aqui a gente não tem fibrina se depositando. Tem colágeno. Só que o colágeno, ele não se deposita por cima, ele se deposita junto com o tecido. Isso tem um nome que eu não contei na aula. Então eu vou contar. Um ponto pra quem souber. É verdade? Esse é uma boa. Não sei. Vocês... Já tô na desperdício. Perdi um ponto. Então tá, então vamos pensar agora. Vocês acham que isso é agudo ou crônico? Esse acúmulo de colágeno na pleura? Crônico. Isso. Então é uma reação inflamatória crônica. Quando a gente tem acúmulo de colágeno, isso aqui seria uma pleurite, tá? Por causa da localização, uma pleurite crônica. Lá na clínica, se o proprietário perguntasse, ele fala, olha, não estou com quadro de pleurite crônica. Mas para patologia, isso é uma reação inflamatória crônica fibrosante. Não confundam com a fibrinose. Fibrosante. Fibrosante é colágeno. Então, é só lembrar que fibrosante vem de fibrose. Fibrose, colágeno. Colágeno crônico. Oi. Eis que eu estarei com vocês todos os dias. Fibrinosa. Tá? E essa é crônica fibrosante. Não confunda. Uma aguda, uma crônica, tem fibrina, tem colágeno. Aí é que tá.